Olá, acadêmicos, sejam bem-vindos ao nosso 7º podcast. O tema de hoje é relacionamentos tóxicos. Eu sou o professor Jorge. Eu sou a professora Michele. Eu sou o Alberto e hoje a gente trouxe um convidado muito importante, o Kleber, psicólogo há mais de 20 anos. Se você não sabe quem ele é, não conhece, volta no nosso episódio, lá a gente fala muito sobre ele e sobre alguns assuntos. Então tá, eu sou o Kleber Portal, sou psicólogo há mais de 20 anos aqui no Vale, né? E hoje, pelo visto, vamos falar para um assunto bastante polêmico, de certa forma, né? Então, estou à disposição para essa nossa construção juntos aqui. Tá ouvindo esse barulho? Tabus serão quebrados hoje. Então, pessoal, acadêmicos que estão aí nos assistindo, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Está chegando agora o Dia dos Namorados, já está preparando o menu daquele jantar especial, reservou lá o restaurante, já fez todo o programa, mas esse assunto é muito importante. Não vamos falar somente sobre relacionamentos conjugais, também, mas também sobre relacionamentos familiares, de amizade, o que será uma amizade tóxica, o que está envolvido num relacionamento tóxico como um todo. Então, fique ligado que esse assunto, como disse o Jorge, vai quebrar muitos tabus. Então, seja bem-vindo, Kleber. Obrigado. E a gente vai começar com a pergunta que todos lá querem saber. O que caracteriza um relacionamento tóxico? A gente ouve muito falar em relacionamentos tóxicos, mas o que realmente a gente pode falar, né, para as pessoas que estão interessadas em entender um pouquinho mais? Para a gente fazer essa definição, a gente tem que ter um certo cuidado, né? A gente tem que entender que conflito não quer dizer que seja tóxico, né? As relações têm relações conflituosas e não tóxicas. Para a gente começar assim, a gente tem que entender que num relacionamento tóxico, ele segue alguns padrões que são persistentes de sofrimento, né? Ele vai seguir alguns comportamentos de controle, de desvalorização, de desgaste emocional, de alguma forma, né? Portanto, assim, nem toda relação difícil é uma relação tóxica, efetivamente, né? É, a gente tem que, o que poderia, assim, que a gente poderia frisar como possibilidades, assim, de características de um relacionamento tóxico, né? Uma manipulação constante, né? A pessoa está ali no processo de envolvimento e se percebe uma manipulação. Acho que isso a gente tem que traçar muito bem, que é a questão do controle. O controle também a gente pode considerar como um aspecto extremamente tóxico, né? Onde as coisas têm que ser do meu jeito em detrimento do jeito do outro. Humilhação, invalidação emocional, medo, desgaste psicológico de alguma forma, culpa excessiva também, né? Dependência emocional, instabilidade das mais diversas, violência, seja ela simbólica ou expressa mesmo, né? Aquela que se consegue ver isso tudo, sim, né? Mas a gente tem que ter um certo cuidado porque a palavra tóxico ela acabou se popularizando, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar esse tóxico e não confundir com frustração, né? E dentro de um relacionamento haverão frustrações das mais diversas, né? Então esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Então vai ter frustração, vai ter divergência, né? Mas a toxicidade vai para um outro campo, que é dentro dessas características que eu citei agora aqui nesse momento. São algumas características, tem muito mais, né? O tóxico ele vai destruir. Ele vai destruindo aos poucos, né? Talvez não no primeiro momento, ele vai pegando, né? Ele vai desgastando aos poucos. As frustrações elas já vêm de uma outra natureza, né? Crianças se frustram no início ali, quando os pais têm que dizer, faça isso, não, isso não pode, isso não pode. E essa frustração, ela precisa acontecer, ela é natural, né? Agora, tem uma potência na toxicidade que ela transcende aquela frustração, né? Ela causa um sofrimento muito maior, invalidando muitas vezes o sujeito.
né? Muito interessante. Então, a gente consegue já ver algumas diferenças básicas, sutis, entre a frustração e entre o relacionamento tóxico. Uhum. E justamente sobre essa importância que eu acho muito bacana a gente pedir para ti nos explicar como que a pessoa ela pode observar que ela está dentro de um relacionamento tóxico. O que que ela veria no outro parceiro, ou que sinais ela observaria, Sinais. né, nessa Sinais. relação de que, opa, estou dentro de um relacionamento Posso tóxico. estar, né? Posso estar, ou está se iniciando um relacionamento tóxico agora. Tem algumas sutilezas aí no meio do caminho, né? Eu acho que uma das coisas que eu costumo dizer que é importante a gente pensar é se a gente vai deixando de ser a gente. Nós vamos perdendo a nossa identidade no meio da relação, né? Por questões as mais diversas, ou por manipulação, ou por vitimização do outro, as coisas vão acontecendo e eu acabo deixando de ser eu mesmo, né? Por conta de algo que o outro faz em relação a mim, né? Então, essa percepção, ela é muito sutil, assim, né? E ela não passa muitas vezes pelo nível da consciência, ela passa reto, né? Então, a gente tem que pensar, né? Quando tu pergunta, assim, sobre como perceber. Bom, dispara algum tipo de ansiedade, né? Em mim, de alguma forma, né? Uma ansiedade que não tinha, ou algo que se exacerba, é mais constante. Eu tenho alguns tipos de medos, né? Medo de decepcionar, por exemplo, então tem que cuidar disso. A culpa é outra coisa que pega com muita frequência, né? Porque nessa construção eu entendo que eu sou culpado a partir do outro, e aí eu falo sobre o processo de vitimização. A pessoa se coloca nesse lugar a ponto de eu me sentir sempre mal diante do cotidiano. Não sou suficiente, né? Eu sou insuficiente para aquela pessoa. E esse processo ele vai acontecendo, ou para eu falar com ela eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que cuidar, né? Eu não posso falar desse jeito, se eu falar desse jeito vai gerar ou uma frustração no outro, ou vai gerar uma raiva no outro, então eu tenho que cuidar do que eu vou falar, e às vezes eu nem falo, então, né, eu fico com isso guardado, esse processo todo, né? Perda de autoestima, a perda de autoestima também é muito comum, né? Às vezes um isolamento, tu tá com a pessoa, mas tu tá num processo de isolamento, né? Dentro daquele espaço ali, tu te torna cada vez mais sozinho nessa relação aqui entre aspas, né? Que é uma relação a dois, mas a pessoa permanece Exato, sozinha, né? Isso, ela se sente muito, ela não pode contar com o outro, né? Entraria quase que num quadro depressivo, então, Tende a levar para esse lugar, sim, né? de isolamento. Isso, e um disparo de uma ansiedade que ou tinha, ela se torna mais frequente, Uhum, ou se não tinha, ela aparece. entendi. Né? Causando assim uma exaustão emocional, né? A pessoa se sente cansada ou sem forças para continuar vivendo, assim, né? Vivendo o dia a dia, né? E esses comportamentos, eles são sutis, eles vão começando Uhum. e vão acontecendo de tal maneira que tem pessoas que não conseguem mais sair desse lugar. Elas estão enredadas nesse contexto. Mas será que a pessoa consegue se perceber que tá nesse lugar ou ela nem se percebe que tá ali? Algumas sim, outras não. Às vezes conversando com uma amiga, com um amigo, né? A pessoa está me sentindo assim, daí pergunta um pouco se ela consegue falar. Às vezes, quem está fora consegue enxergar mais aquele que está ali dentro vivendo aquilo, sem saber para onde vai. Na verdade é isso, não sei mais para onde Cria eu vou. uma cegueira, assim, de tu não conseguir identificar quem tá dentro. Né? Entendi. Ou às vezes eu sei, mas daí tem vários atravessamentos, né? A gente pode pensar uma questão familiar, né? Como é que é o relacionamento dos meus pais? Será que também não houve ali uma toxicidade, né? Uma falta de respeito de alguma natureza, qualquer que seja, e eu cresço naquele ambiente, e eu vejo e entendo aquilo como algo Normal. normal E replico. e replico. Ah, Que essa é tá uma coisa certo. essa é uma coisa que nós seres humanos vamos acabar fazendo, né? A gente vai replicar com a nossa família, né? A família que nós construímos assim, aquilo que os nossos pais fizeram conosco. Mesmo que em algum momento eu diga assim, isso eu nunca vou fazer. Não, quando eu vejo, eu já me peguei fazendo, assim, né? E ok, então o fato de eu me dar conta
né? É o lugar aonde eu consigo pensar se eu quero ou não, né? Continuar ou fazer uma coisa que seria então muito mais saudável, que é aprender a se olhar e dar limites para esse outro. Uhum. E isso nem todo mundo tem força para fazer. Uhum. Que às vezes não tem força pra se enxergar que tá dentro do relacionamento, e aí a força ainda de conseguir sair, de fazer as identificações, então realmente é Isso. complicado. E é um enfraquecimento da pessoa mesmo, assim, ela vai enfraquecendo em todos os sentidos, na disposição para a vida, para o trabalho, para etc. Isso vai ela vai murchando aos pouquinhos, assim, dentro desse lugar, né? E eu diria que nas entrelinhas é assim, tu vai morrendo por dentro, né? E muitas vezes a pessoa, por estar enfraquecida, pode pensar assim: não posso acabar porque eu não vou achar alguém melhor. Entra nesse loop, eu tenho que aguentar porque eu, como é que eu vou dizer, ela não tem uma autoestima achando que ela vai conseguir alguém melhor. Dela, vou ficar aqui porque eu não vou achar nada É o melhor. meu destino, Daí, né? Não tem nada além disso. e eu não vou tentar mudar porque ele é sempre assim, meio que se acomoda e fica nisso. Tem essa parte também, mas tem um outro ponto também, eu não posso sair porque o outro não vai suportar. É um joguinho. Ou até Né? chantagem. Se tem uma vitimização do outro, quer dizer, e se eu ir embora e o outro Vou me atentar contra matar. ele próprio, Aham. Sim. né? Então eu tenho que estar preso aqui, né? Eu não posso fazer isso. Olha o meu nível de responsabilidade acerca do outro, né? E aí eu preciso tomar um certo cuidado nesse sentido, porque a relação ela tá ruim para ambos, tá? Uhum. Mas num processo de dependência emocional, eu não sei quanto tempo isso pode durar. Às vezes a toxicidade ela pode ser tão sutil a ponto de eu viver muitos anos com esse alguém, mas eu ir aos poucos fazendo esse processo que eu digo, né, de ir murchando, a tal ponto que eu me acostumo com a dor, Uhum. né? Essa é uma questão do ser humano, né? Ele acaba se adaptando muito, né? De acordo com Darwin, então essa questão da adaptação é terrível nesse sentido, né? Porque eu me adapto a um sofrimento, Uhum. como se aquilo fosse verdadeiro. E se, porventura, um dia isso acaba, né? E a ideia é que acabe, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com outra pessoa, porque eu levo esse trauma junto comigo, né? Carrega a mochila junto. Eu carrego a mochila e aquela outra pessoa vai ter que lidar com essa mochila anterior se eu não resolver essa questão da mochila anterior, né? E aí eu entro num outro ponto ali, quando vocês iniciam falando sobre relações tóxicas, né? Eu fiquei pensando assim, será que a gente não tinha que definir o que que é relação primeiro, Uhum. né? Para chamar essa relação de De tóxica tóxico. num segundo momento? Porque, de novo, vamos lá, né? Eu vou frisar aqui a Regina Navarro-Lins, que ela diz assim, bom, é muito complexo tu colocar duas pessoas, né, diferentes no mesmo espaço, com seus traumas, vivências, vicissitudes e tudo que atravessa cada sujeito naquele lugar e pedir para que aquelas pessoas vivam juntas ali, né? Hoje o casamento ele tem esse papel, inclusive ela é até um pouco forte assim nas expressões dela. Ela diz que o casamento do jeito que ele é hoje, né, ele é uma instituição fadada ao fracasso. Se não tem respeito, se não tem liberdade, se não tem tudo um conjunto de características que ela traz, como seria então um relacionamento saudável, e isso não acontece, é muito complicado de colocar duas pessoas ali. A probabilidade de isso acontecer, e aí que eu vou dizer aqui que é eu perder a identidade de quem eu sou, não que tu não tenha que fazer ajustes na relação. Isso sempre haverá, do início ao fim, né? Mas perder a identidade é eu deixar de ser eu Em prol do outro. em prol do outro, para satisfazer o outro, para não magoar, para não. Isso é muito comum, né? Até se eu percebo isso, se isso é uma característica que eu percebo isso, e aquele que está produzindo essa dor também viveu sofrimentos. Então, quando ela diz assim, os traumas vêm junto para o relacionamento, é isso, ela viveu isso lá atrás, ela não soube lidar com isso, ela traz para dentro de um relacionamento, de um casamento. E isso vai começar a aparecer aqui. Isso vai começar a vir à tona, essa coisa vai começar a surgir. E eu nem sei por que o outro está fazendo aquilo. Eu só sei que eu sofri, eu senti num dia, no outro e no outro, e isso me machuca cada dia mais. Eu não sei o que eu faço com isso.
né? Como que eu vou lidar com E aí isso? é difícil de identificar no outro essas coisas. A outra coisa que a gente escuta bastante, né? Ah, mas está agindo dessa forma agora, mas no fundo é uma boa pessoa. Né? Ah, está me maltratando, mas eu sei que lá no fundo é uma boa pessoa. A gente até vê, assim, nas redes sociais, pessoal, a gente não tá procurando petróleo, né? Não tem que ser bom lá no fundo, tem que ser bom no raso. Uhum. Eu acho que o mínimo que a gente tem que ser para outra pessoa é bom. E aí tem essa dificuldade de, porque fez uma coisa boa, pequenininha, parece que daí mata ou foge tudo aquilo de ruim que a pessoa fez dentro do relacionamento, né? Uhum. Então tem essa dificuldade de realmente vivenciar e olhar, opa, não, realmente não é bom nem no profundo e nem no raso. E às vezes quando a gente está dentro, né, da relação, é muito mais difícil de se perceber, né? Eu digo que às vezes é que nem tu tá dentro do carro, né? Quando tu tá dirigindo o teu carro, tem pontos cegos que tu, se alguém tiver naquele ponto, não vai enxergar. Uhum. E dentro de um relacionamento, dentro de um problema que você vive, de uma situação específica, quando a gente está dentro, é muito mais complexo de enxergar. Por vezes, é quando alguém de fora sinaliza. Uhum. Olha, tu acha que isso faz sentido? Tu não acha? Mas eu me lembro que tu fazia isso, tu gostava muito de fazer tal coisa. Por que que tu parou de fazer? Né? Então, opa, então tem um sinal de alerta que tá pegando aí. Mas, de novo, a gente tem que tomar a preocupação que eu tenho justamente é com a frustração, assim. Relacionamentos, eles serão e são passíveis de frustrações. E faz parte, né? Então, pega essas duas pessoas ali que se colocam no mesmo espaço e tal. A gente tem que entender que num processo de relacionamento, a gente vai idealizar a pessoa. Isso faz parte, isso não tem de onde correr, né? Então eu idealizo o outro e o outro me idealiza e a gente segue. O que que acontece no processo de relacionamento? Eu vou conhecendo cada vez mais o outro e à medida que eu conheço o outro, ele vai se tornando real, quem ele é, e eu também. As máscaras caem. Eu não sei se é máscara. Se eu usar essa palavra, é máscara que eu mesmo coloquei, Sim, com certeza. tá? Sim, muitas vezes nem é que o outro se colocou. Eu que Num imagino. Num processo- idealizou a pessoa daquela forma. Quando é tóxico, sim, muitas vezes, né? Um narcisista, ele vem com a máscara e ele tira depois, né? Mas nisso que a gente tá falando de um relacionamento, né, como um todo, geral, eu vou criar expectativas em relação àquela pessoa. Ela vai criar expectativas em relação a mim. E é somente a convivência que vai fazer com que aquilo, né, se torne o real. E ela vai se tornar real. De tal maneira que quando se torna real, é o que eu revejo. O que que eu vou fazer com isso? Né? Ah, não, é legal, tem essas coisas que são boas, tem essas que nem tanto, e faz parte. Aí é uma relação que a gente pode dizer que é saudável. Né? Quando eu não dou conta disso, e aí vai de acordo com a minha frustração também, se eu tenho um nível de frustração tão baixo que eu não consigo dar conta daquilo, talvez eu vou, é, digamos assim, com tudo aquilo que a sociedade coloca, né? Ou seja, está tudo disponível, eu vou ali num aplicativo, num negócio, ponto, já tem outra pessoa e vai embora, né? Eu não consigo aprofundar e dar lugar para aquilo. Eu não consigo olhar para aquilo de verdade, eu não consigo aprofundar esse relacionamento, não consigo pegar as questões, né? E dar ponto de eu conduzir aquilo e saber como eu vou conduzir. E esse processo ele vai migrando, né? Eu lembro que tava vendo uma entrevista do Contário Caligares e ele dizia assim, num dado momento, ele foi perguntado assim, como é que a gente esquece a outra pessoa, né? E aí ele foi um pouco forte na resposta, ele dizia assim, casa com ela. Porque vai cair o ideal que eu criei sobre o outro e eu vou ver ele como real. E vendo como real, eu vou poder fazer uma escolha, então, se eu quero continuar ali ou não, né? Porque muitas vezes no processo de sofrimento, ele se dá muito pelo que eu criei, pelo que eu inventei do outro, do que necessariamente quem ele é. Uhum. Então, assim, às vezes, quando há uma separação, ela é mais narcísica do que efetivamente a relação com o outro, né? Porque acabou, isso acabou. E aí eu fico no sofrimento, mas que sofrimento é esse, né? Não tô dizendo que é sempre, mas eu idealizei tanto aquele outro ali que eu tô com aquela coisa que eu não consigo costurar esse negócio aqui dentro de mim. Eu coloquei aquela pessoa num lugar e eu não consigo mais tirá-la de lá. E aí eu patino naquele lugar.
Isso vai limitando a minha vida. E tem muita questão disso, assim, limita a minha vida. Eu não sei para onde eu vou. Então, dentro do relacionamento tóxico, eu me limito a minha vida. Às vezes, quando ele se encerra antes do tempo, eu também limito a minha vida quando eu fico preso àquele lugar. E aí, como que eu vou lidar com isso? E tu acha que a rede social, os aplicativos de relacionamento influenciaram para existir mais pessoas tóxicas? Ou isso é uma coisa do ser humano e não muda muito? A gente sabe que tem muitos Instagrams que são voltados mais para esse lado, uns para o lado esquerdo, uns para o lado direito, mas como tu acha que isso influenciou? Eu não sei se tem isso assim, né? Eu acho que as mídias sociais, elas te vendem um monte de coisa que não existe. Uhum. E isso pode influenciar, né? Então, cada um coloca ali a parte boa. Pouquíssimos raros colocam a parte ruim. E aí eu entendo que aquilo ali é o top do relacionamento, né? Tu Mas acha que todos vão ser daquela forma? aí que tá, essa pessoa tá me dizendo o que desse relacionamento? Ela tá me dizendo só a coisa boa. E o que que tem ali? O que que tem mais para além daquilo ali? É só aquela coisa boa? É isso que existe no relacionamento? É isso que a gente conhece quando a gente vai ver o nosso entorno, a vida real, a vida como ela é, as pessoas próximas da gente, nos relacionamentos que a gente conhece. Tem dificuldade? Possivelmente tem, certamente terá. Quando é vendido algo muito bonito, eu não sei o quanto que aquilo realmente funciona. Ou se aquilo ali não é simplesmente uma vontade de eu ter ali um likezinho para eu poder, então, engajar e ir embora. É quase que uma vitrine, né? Mas eu não consigo. A vitrine é uma coisa, se eu entrar na loja é outra, Com certeza. Tem né? que se aprofundar, né? Se eu for experimentar a roupa, Exato, Totalmente mais diferente ainda exato. do que se eu estou só olhando a roupa. Uhum. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de fazer com as redes sociais, né? Eu não vou nem lá experimentar a roupa. Eu fico ali naquele lugar. E às vezes eu experimento a roupa, ela cai bem, mas o que a gente está falando de uma relação tóxica, quando eu levo ela para casa, ela começa a me prejudicar. Ela me aperta, né? Pinica. Pinica, exatamente, ela me machuca. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente está falando de relacionamentos tóxicos. É, alguém sai machucado daquele lugar. Tu tocou no ponto de machucado. Esse machucado a gente pode dividir em machucado psicológico e físico. Existe alguma delimitação que a gente consiga ver? Tipo, todo relacionamento tóxico vai evoluir para uma agressão física? Ou pode ter uma agressão física sem ter relacionamento tóxico? Como que divide isso? Isso é muito relativo. Não posso afirmar, né, que todo relacionamento tóxico vai despender para uma agressividade física, Hum. né? Mas uma agressividade já está acontecendo ali, Psicológico? que ela é psicológica, ela é emocional. E essa já é bastante, Com certeza. né? A física é só fecha a tampa. Uhum. Né? Aí chegou no maior limite, porque nesse maior limite que a gente está falando, hoje em dia o que a gente está vendo é que a pessoa corre um risco de vida. Uhum. Né? O viver se tornou, principalmente para as mulheres, o viver se tornou algo de extremo cuidado. Né? E extremo cuidado mesmo, assim. E cada vez mais que a gente liga a televisão, abre o jornal, as mídias, a gente vê isso acontecer. Né? E, de novo, o que acontece nesse processo, né? É um bando de homens frustrados que não conseguiram dar conta das suas vidas, né? E acabam fazendo o quê? Ceifando as vidas porque eles não deram conta de uma questão fundamental que é trabalhar o seu estado emocional, né? Eu costumo dizer que, na minha concepção, assim, é, o cuidado que você tem que ter com os meninos, né? O machismo, ele bate muito nessa questão, porque ele potencializa esse processo da agressão, né? Homens não choram, meninos engole o É choro, fraqueza. isso. Os meninos, eles não podem, né, mostrar as suas vulnerabilidades. E o que que acontece depois? Né? Se eu não dou conta das minhas emoções, onde é que elas vão parar? Então pode ser grave. Eu acho que um dos começos, um dos processos de começo, se a gente for trabalhar a questão do feminicídio na raiz, né, é cuidar desses meninos que estão vindo agora,
a ponto de poder lidar com seus próprios sentimentos e emoções, né? De alguém escutar, de dar vazão, de poder chorar sim, de se frustrar, de se olhar para isso com cuidado, de dar espaço, né? E voz para essas pessoas poderem dar conta de si, né? E olhar para o outro de uma forma mais empática, a ponto de ver que a sua parceira está sofrendo e acolher em vez de matar. E nesses relacionamentos tóxicos, a gente comenta bastante desses de conjugais, né? Existem diferenças quando está relacionado ao trabalho, a amizades, Família. família, É. né? Na questão do trabalho, a gente vê a questão do assédio moral, né? Que também existe bastante, assim, né? O que mais nada mais é, né? Um controle, é uma manipulação, é uma desvalorização, é uma sobrecarga, né? E que cada contexto produz uma situação diferente, né? O trabalho é muito complicado, né? Porque ele tem uma relação de poder ali, em geral, né? Às vezes uma relação de poder, às vezes uma relação de inveja, né? E, de novo, é as minhas emoções versus as emoções do outro, o que que a gente faz com isso, né? Muitas vezes tem que ter um terceiro para fazer uma mediação desse processo. E se não tem, fica aquelas rixas, assim, né? Que ficam no trabalho. Ou uma questão de poder em que o um se sobrepõe ao outro. E isso tem um processo. Por quê? Porque quando a pessoa chega em casa, tem um sofrimento, né? É isso que faz com que eu me dê conta de que a relação ela passou do nível do saudável. Alguém está sofrendo, A né? gente fica calado e porque não quer perder o emprego, não pode, Relações de poder, né? Eu não posso, eu estou submetido a esse lugar, a esse espaço. mas chega em casa, desmorona. Isso, né? Entra em depressão, desconta na família. Então, tudo isso é passível de uma relação que não é saudável. E olhar para isso, se dar conta disso, é mais complicado. Então, como que eu vou lidar com isso? É possível eu colocar algum tipo de limite nesse espaço que eu tô, seja com a pessoa com que eu trabalho ou nas relações de poder que tem lá dentro? Se for possível, como eu vou fazer isso? Como é que eu aplico esse negócio ali, né? Então, a gente pode entender nesses casos que quanto maior for, por exemplo, o vínculo afetivo, né? E tem relações de afeto dentro do trabalho, porque tu tá vivendo com a pessoa mais tempo até do que a própria família, muitas vezes, né? Quanto maior for o vínculo afetivo, ou a dependência, mais difícil a gente consegue reconhecer, né? Uma violência emocional. Porque ela entra como afeto, né? Como eu cuido, como eu gosto de ti, como eu cuido de ti, passando para as relações, por exemplo, familiares, né? Aquela questão assim, esses dias eu estava escutando uma psicóloga falando e ela dizia, né? Sobre a questão das relações entre pais e filhos, mães e filhos, assim, né? Aquele pai ou aquela mãe que cuida tanto do outro, né, que disponibiliza tanto afeto para com o outro, a ponto de dizer o que o outro tem que fazer, né, de novo que eu disse, perdendo, fazendo com que o outro perca a identidade, pode ser adolescente, uma criança ou até mesmo adulto, eu faço escolhas pelo outro, mas eu não escuto o outro. Uhum. Uhum. Mas como eu sou muito bom para ti, né, eu quero teu bem. E eu faço isso, eu vendo esse cenário, eu vendo ele a ponto de tu comprar isso. Mas no momento que eu tô fazendo com que tu se distancie de quem tu é, eu tô sendo tóxico. Uhum. E tem uma relação de amor e de afeto incondicional entre pais e filhos, mães e filhos. Mas um pai e uma mãe pode fazer isso, não dá espaço, não dá escuta, não dá esse lugar para o outro, né? A ponto de que uma criança, um adolescente não consegue estabelecer uma barreira de limite emocional. Eu não vou deixar. Eu confio em ti.
né? Tem um texto de um psicólogo chamado Peter Gay, ele nomeou de romances familiares. E ele diz que isso já se dá lá na infância, quando a criança tem lá seus 4, 5, 6 aninhos, assim, na medida em que ela, por exemplo, vai para a escolinha, e aí lá na escolinha ela vai conversar com o coleguinha, e daí, por exemplo, o coleguinha diz: Ah, depois que eu sair daqui, minha mãe e meu pai vai me levar para tomar um sorvete. E aí ela pede para a mãe e para o pai dela: Não, não, hoje não dá. Daí ela se dá conta: Só um pouquinho. O pai dela e a mãe dela é muito mais legal Aham. do Comparação. isso. Então, para uma criança, né, pai e mãe é tudo que ela tem, é a coisa mais importante na vida, né? É a partir dessas relações com o outro que a criança vai se dando conta de que, opa, pode ser que meu pai e minha mãe não sejam assim tão legais quanto eu imaginava. E aí se quebra um negócio ali. E esse distanciamento, ele é muito importante que ele aconteça para que a criança, então, se frustre, e aí estamos falando de frustração, que é importantíssimo, e ela possa colocar alguma coisa dela naquele lugar. E aí ela constitui, ela consegue, ela começa a construir a sua própria personalidade. Né? Muito nesse processo de comparação com o outro mesmo. Né? O que acontece muitas vezes com algum mãe ou pai, é justamente isso, é quando eu manipulo esse processo. Eu sou tão bom para ti, a ponto que eu tô te dizendo o que é bom para ti, que tu não consegue ver o que é bom para ti. E aí eu faço, tu na verdade, é o produto daquilo que eu quero. Uhum. Isso é muito tóxico. Isso é muito manipulador. E isso é até mais perigoso do que uma relação narcisista, por exemplo, de mães narcisistas, por exemplo, né? Porque uma mãe narcisista, ela vai fazer uma competição e ela vai produzir raiva na criança. Ela vai afastar a criança dela por meio da raiva e de emoções mais fortes. Uma mãe, que é essa que eu estou trazendo, que poderia ser considerada dentro dessa perspectiva, que é uma mãe de captura, ela é o contrário, né? Ela é uma mãe sedutora. Ela é uma mãe que dá tudo. Ela não é ruim. Ela não pode ser ruim. E ela determina a vida do outro. E isso sim é uma relação tóxica bem delicada. É porque, não, como a Michelle comentou, não são relacionamentos só amorosos que podem ser tóxicos, pode ser no trabalho, pode ser mãe e filho, podem ser amigos, né? A gente até observa, por exemplo, em família, amigos, né? Em todos os relacionamentos, a drenagem emocional. Então a pessoa ela tá sempre ali pedindo uma ajuda, pedindo um favor, aparece em alguns momentos e vai drenando, né, o emocional da pessoa, ou com pedidos, ou com palavras, ou com frases que vão minando, talvez, a autoestima da pessoa, ou como ela se enxerga enquanto ser humano, né? Como que também, talvez a gente possa identificar que está sendo drenado emocionalmente e como agir. Vamos pensar assim, a gente olhando para essa questão da família, assim, né? Existe uma fantasia, por exemplo, né, na questão familiar, uma fantasia cultural de que a família é sempre um lugar seguro, né? Mas nem sempre, né? Por quê? Porque daí tem a questão que eu estava falando sobre os limites emocionais, né? Então não há mais limites emocionais, eu entro e volto na vida do outro sem qualquer tipo de limite. A pessoa perde a autonomia, né? A culpa, de novo, que eu já trouxe antes, né? Há uma chantagem emocional, como eu sou bom pra ti, como que tu faz isso pra mim, Uhum. né? Mas Eu me como dediquei. eu abri mão das minhas coisas, né, pra fazer tal coisa por ti, como que tu me devolve isso agora? Né? Então, essa chantagem emocional é muito complexa, né? E põe uma culpa naquele outro, sendo que o outro é que Que tá não é perdendo dele. Exatamente. O outro é que está perdendo a identidade nesse processo, né? Há uma invasão dessa privacidade, há uma relação que é perigosíssima, que é fusional, né? Que eu digo ali que a gente fala na psicologia a questão da entrada do terceiro, né? Que seria o pai, então, né? Para aquelas famílias que o pai não foi comprar um cigarro, né? E a importância do pai numa função familiar, que é isso, em geral, a mãe tem esse filho e, pô, foram 9 meses, né, de uma relação única. Tanto é que a criança nasce achando que mãe, né, e filho são a mesma. Ela vai levar meses para entender que ela é diferente, que ela é uma pessoa e mãe é outra. Então esse processo, ele é natural e tem que cuidar, porque tende a ser fusional pela aproximação, né?
Então, o que acontece? Esse pai é importante porque ele tem que fazer o corte, né? Ele tem que separar um pouco essa mãe do filho. Essa mãe precisa respirar, né? Outra coisa que eu trago, assim, dessas coisas de a gente achar que a maternidade é romantizada. Não, a maternidade é cansativa demais, né? Precisa de uma rede de apoio, precisa de um pai presente para minimizar, né, esse processo que é de o outro depender exclusivamente de mim. Então, nesse processo, muitas vezes, se esse processo ele é fusional, né, a mãe nem se dá conta de que ela absorveu a outra pessoa, a criança, né, e que ela não deixa sequer o pai entrar no processo. Por exemplo, supondo que teve um pai, né, ali presente, que, né, deixa que eu troco. Não, tu não sabe trocar. Tu não vai trocar Tu direito. não vai trocar direito. Deixa que eu troco. Já tá criando uma expectativa em cima daquilo, Tem né? uma fusão ali. O pai tenta entrar, a mãe não deixa ele entrar, né? E de novo essas relações elas vão se tornando perigosíssimas. Isso é uma das coisas, né? Tu não sabe isso, tu não sabe aquilo, tu não sabe dar banho, e aí a mãe vai enredando essa criança num lugar onde ela não consegue sair mais. Isso é uma relação tóxica. Isso cai lá no consultório em alguns momentos, do ponto de vista que a criança se torna, quando cai, ainda bem quando cai, né? O pior é quando não cai, Não né? vai buscar. Isso, né? Porque muitas desses não vão, né? E isso se torna algo comum, e não é. É extremamente tóxico. E aí fazer com que a criança se dê conta de que que ela não é a ela, que ela é o produto daquilo que a mãe, nesse caso, né, quis dela, é muito delicado. Então a relação familiar, ela também vem com, né, com cuidado, aí a gente tem que ter com uma toxicidade que ela envolve parâmetros que às vezes escapam à observação natural. E se olhado às vezes num senso comum, que bonitinho a relação, né, daquela mãe, daquela filha, daquela mãe, daquele filho, que lindo, olha só, que cumplicidade, que isso não pode. Principalmente, e na adolescência é o lugar onde tem que ver esse corte. Porque o adolescente, ele tem por característica se rebelar para quê? Para se afastar do pai e da mãe e construir o sujeito dele, a personalidade dele. Então e aí o que ele vai fazer? O que às vezes é equivocado, né? Vou me aliar a amigos, né? E nem sempre esses amigos serão amigos, né, que vão ajudar, mas ele precisa desse afastamento de pai e de mãe. Então, nós vamos lá em lugar tal. Eu não quero ir com vocês. Ou me deixa na escola, me deixa mais lá, não na frente. Todos nós já esquina. passamos por esses momentos. Me deixa na esquina, né? Pois por quê? Não, me deixa na esquina. Eu tenho que me afastar de ti, simbolicamente, para eu construir quem eu serei. Quando isso não acontece, que algumas pessoas no senso comum vão achar de bonitinho, não tem nada de bonitinho ali. Ali tem uma relação fusional que é perigosíssima para a criança, para o adolescente. E aí ele não consegue se constituir enquanto adulto. Nem sequer, num caso como esse, se relacionar com alguém depois. Ou chega lá no futuro, troca, né, a mãe pela outra pessoa. Então, às vezes, num caso desse, eu vou escolher alguém para mim que seja características muito parecidas com a minha mãe. E daí não é mais uma relação. A mulher entra numa posição maternal Uma substituição. e aí o relacionamento não está funcionando, né? E ela pode fazer essa relação com o pai, que nem ela fez Também a relação com a mãe, ela faz relação com o pai. Vamos dizer, vamos dar um exemplo assim, se o pai batia na mãe, a tendência é ela se relacionar com pessoas que também batam. Chega ela a fazer, pode, inconscientemente, ela pode fazer isso. pode, e eu vou dizer que tem ali um percentual bem importante disso acontecer. Ela vai acabar reproduzindo no seu relacionamento aquela incongruência que ela viveu na infância dela. E é como eu dizia antes, a questão, né, uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. O que eu faço tem um poder muito grande em relação à criança, né? Pai e mãe, né? Então vamos lá, o pai é o modelo de homem Uhum. e a mãe é o modelo de mulher. E eu posso vir, sim, a replicar isso num dos meus relacionamentos. E aí, ou encontrar alguém com um pouco dos dois, inclusive, né? E aí, sim, eu posso vir a encontrar alguém ali que faça esse papel
né, que bata em mim, ou que me agrida, ou que seja violento de forma verbal, que seja, e eu tô replicando uma relação e eu tô dizendo que eu tenho o dedo podre, por exemplo. Sem sequer eu ir olhar lá atrás e ver se esse dedo podre não tem a ver com questões psíquicas e emocionais minhas, né? E que eu tô replicando naquele momento ali e que tô simplesmente achando que aquilo ali é algo natural, que eu não sou uma boa pessoa, que eu não sei escolher pessoas e não tem nada a ver com isso. Essa questão do dedo podre que tu falou de não olhar pra trás, a gente evidencia e percebe às vezes que tem algumas pessoas que elas saem e entram de múltiplos relacionamentos que são tóxicos. Então, por exemplo, teve aquela relação foi conturbada, terminou de um jeito péssimo. A próxima relação, e geralmente essas relações acontecem num período curto de tempo, vai ser tal e qual ruim igual a outra. Aí numa próxima de novo. Essas pessoas que elas têm múltiplos relacionamentos e eles têm a tendência de todos serem tóxicos, esse problema pode estar com a pessoa, através de alguma coisa que ela trouxe. Ou Porque desses próprios que tu comentaste agora, que já tá replicando coisas que ela vivenciou. ela pode, uma parcela do viés dela escolher sempre os relacionamentos parecidos. Ela traz consigo. Ela traz uma relação, né? Ela traz esses exemplos que ela teve. Isso tudo é inconsciente, né? Por isso que eu trago aquela ideia do que se eu não tornar o meu inconsciente consciente, se eu não entender o que está acontecendo por trás disso, eu vou poder replicar coisas e vou chamar que isso é o destino, que a vida é assim mesmo. E não tem essa aleatoriedade dessa natureza, ela não tem, né? Porque eu tenho que entender que ali nesse processo eu tenho feridas lá atrás, não curadas, e que elas estão aqui e o meu e minha psique está o tempo inteiro tentando construir um caminho novo, mas repetindo situações anteriores. E não tem como eu construir um caminho novo Fazendo as mesmas coisas. fazendo as mesmas coisas, repetindo. E ela só corrige isso com terapia, olhando pro seu interior. Eu diria que ali ela tem um cenário interessante. Uhum. Tá? Na terapia, ela tem um cenário onde ela pode entender. Mas eu não posso dizer que ela vai se curar disso. Mas é um começo, é por ali que ela Ela- deveria começar. Ela precisa começar. Ela pode ter dificuldade, talvez, de querer sair dessa forma como ela enxerga o mundo também, né? Sim, sim. Ela tem o desejo, mas o fato de eu ter o desejo não quer dizer que eu consiga chegar lá. Uhum. Né? O desejo, a psicanálise vai dizer que nós somos seres desejantes e é o desejo que nos move. Precisamos do desejo para nos mover na vida, né? Mas esses desejos, eu tenho inúmeros desejos e esses desejos são lá muitos inconscientes, né? Então, quando eu vejo aquele pai, né, que violenta a mãe e que eu abomino, que eu sofri por conta disso, e eu entro na idade adulta e replico isso, ou arrumo alguém que me violente, né? Eu tô voltando a um espaço anterior, né, que eu não consegui resolver ainda. Então, a terapia ajuda a gente voltar lá a entender, e se eu quebrar isso aqui, será que eu consigo quebrar esse outro aqui? Mais fácil. Né? Ou será que eu vou ficar preso nesse looping aqui e não consigo sair mais desse lugar? E as pessoas com quem ela convive devem influenciar muito nisso. Porque vamos dizer que tu é casado e tu convive com outros 2, 3 casais. Se esses 2, 3 casais também têm relacionamentos tóxicos, tu deve olhar para aquilo e pensar, pô, mas o outro também tem assim, então o meu não tá errado. Isso também deve influenciar pra pessoa, tipo, não querer mudar. Eu acho que fica dentro de um padrão normal, já que quem cerca ela faz aquilo, né? Uhum. A normatização ela é perigosa, né? A gente tem que entender isso, porque não, né? Tem uma violência ali. Então, por isso que muitas vezes, para sair de um processo, de um ciclo de violência, se eu não consigo me dar conta, eu preciso de alguém fora desse lugar. E até que ponto, assim, muitas vezes a gente pode estar sendo essa pessoa tóxica sem perceber? Como é que a gente pode identificar, né? Se a pessoa está sendo tóxica, Se a gente mesmo, né? tu sabe que isso é muito comum. Por que que eu estou dizendo que isso é muito comum? Porque nós vivemos uma cultura machista, né? Então, o machismo, ele tá enraizado. E eu vou estar ali fazendo coisas, né? As pessoas vão estar fazendo coisas, porque dentro de uma cultura isso foi, né? Agora que isso está sendo aberto, Uhum. agora que a gente está jogando luz em cima disso, a ponto de achar, por exemplo,
que um menino que se frustrou por alguma razão não precisa engolir o choro. Chora. Uhum. Chora, depois vem aqui, diz pro pai, diz pra mãe, o que tá acontecendo? Fala pra mim, o que tu sentiu? Conta. Quer chorar mais? Chora mais um pouco. Não é feio chorar, Uhum. né? E isso é quando a gente começa a olhar para os nossos sentimentos, é que as coisas tomam uma proporção diferente. Então a pessoa não tem essa necessidade, né, de replicar sempre isso. Ela pode chegar em algum momento e falar, não, eu percebi que eu estava sofrendo essas coisas, justamente por eu achar errado, eu não farei o mesmo, né? Vou agir diferente. Então ela tem, né, esse potencial Ela de tem, de inclusive mudar ela e pode não escolher. replicar. E não que ela vai ter que replicar, a possibilidade de replicar é muito grande, né? Muito Mas grande ela mesmo. pode escolher não, né? Sim, ela pode chegar a um dado momento e achar que não, que aquilo ali, que ela não quer uma pessoa igual ao pai. E ela não vai escolher uma pessoa igual ao pai. Isso que tu comentou é muito engraçado. Eu vejo muito isso no alcoolismo, que parece que é uma via, tipo assim, muito tênue. Quem teve o pai alcoólatra, quando cresce, não procura pessoas alcoólatras porque viu como foi ruim com o pai alcoólatra e tudo mais. Só que tem uma outra via que entra naquilo que a gente comentou, de replicar. Então, aonde que ela, tipo, tem essa definição? Quero uma pessoa diferente do meu pai, porque sei que ele fez mal pra minha mãe, ou quero uma pessoa igual? Onde que ela é no crescimento? Quer ver Como é uma que ela... coisa mais complexa do que isso, né? É tu usando esse exemplo que tu falou, né? Eu não vou encontrar alguém Uhum. alcoólatra ou que tenha vivência com a bebida, porque, né, eu já vivi isso. Uhum. Então eu escolho alguém que não tenha contato com a bebida. E durante o relacionamento ele se torna, e todos os relacionamentos têm algum nível de desafio, e eu vou me frustrando durante os desafios no meio do caminho, e no meio desse caminho, aquela pessoa que nunca tocou na bebida Toca. começa a beber. Nossa, subconsciente, Mônica. Nossa. O processo foi sendo transformado, Isso. né? E eu não me dei conta, né? E aí aquilo aconteceu. Uhum. Né? Tu atraiu aquilo que tu não procurava. Exatamente. Tanto é, e pra te certificar de que tu não ia por esse caminho, tu Foi procurou alguém que não tinha contato com bebida, que abominava a bebida. Mas o mundo deu um jeito O de mundo- trazer. Exatamente. Nossa, muito interessante isso. Né? E aí o Jung diz assim, no dado momento, né? Tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. Acho que essa frase. Nossa, me Essa- atravessou. Essa é fim de terapia para pensar para a próxima semana mesmo. Com certeza. Nossa, muito interessante isso. Não adianta a gente colocar para baixo do tapete, né? A coisa volta, e às vezes ela volta com uma potência muito maior. Né? É que nem tu tomar uma Ela medicação. cresce. Exatamente, tu toma uma medicação, né? Mas daí tu não faz o tratamento correto. Tu interrompe ele no meio do caminho. E aí os sintomas voltam. O que os médicos dizem que tem que ser feito? Refazer. Sim, mas com uma potência maior de medicação, Ou né? até trocar para outra medicação mais forte. Isso também se refere à questão emocional. É o à famoso psique, efeito sombra, não é? né? Então, assim, isso vai voltar e vai voltar mais forte. Então, não adianta eu ficar escondendo. Eu vou chegar lá nos meus 50, 60, 70 anos e eu vou para onde? Né? Se eu não olhar para aquilo que está me pegando, né? Então, alguns cuidados a gente tem que ter, assim, né? Como é que eu posso dizer assim? Aquilo que a gente resiste, persiste. Uhum. Nossa, final só com frases de Aham. impacto que vão deixar todo mundo pensando. Justamente em fazer a gente pensar e deixar a gente pensando, a gente queria pedir pra ti agora, Kleber, se tu puder, pra finalizar esse nosso lindo podcast, deixar um recado pro pessoal que tá em casa. Pra pessoas que talvez se sintam dentro de um relacionamento tóxico ou que começaram a perceber alguns sinais. E que acham De que não que- tem saída. Que acham que não tem saída, que querem, de repente, talvez essa é a tua frase, ou ouvir o nosso podcast e vão auxiliar elas a sair desse relacionamento tóxico. O que tu diria para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que a gente precisa se olhar, né? Eu digo assim, parafraseando o Jung ainda, ele vai dizer assim, num dado momento, assim, que quem olha para fora sonha, aquela, né? E quem olha para dentro desperta. Eu acho que é por essa via, assim, né?
E ele vai falar também assim, né? O sofrimento, ele precisa ser superado, né? Mas a única forma de a gente superar o sofrimento é suportando. E a nossa rede, a rede de apoio às nossas relações, elas podem nos ajudar a enxergar coisas dentro de uma relação tóxica que às vezes a gente não está conseguindo enxergar sozinho, não. Então, esse cuidado com a gente, ele é muito importante. Cuidar de si em primeiro lugar, para depois poder cuidar do outro. E muitas vezes a gente vê, né? Eu como mulher também, a Sheila, que é a nossa parte dos acadêmicos também, né? Nós mulheres acabamos pegando muito coisas e deixamos de lado o próprio autocuidado. É bem comum a gente ver, faz tudo para os outros, mas não faz para nós mesmas, não nos olhamos, não buscamos um auxílio, achamos que somos super poderosas e que vamos E dar quando conta se de tudo torna sozinha. mãe, mais ainda. Mais ainda, Tem né? aquela frase famosa da medicina, né? Tu tem que se cuidar para poder cuidar do outro. Né? Exatamente. É bem isso. Na enfermagem, né, eu que sou enfermeira, a gente tem cuidando de quem cuida, muitas vezes programas, né, porque a gente pensa tanto em cuidar, mas a gente Quem também cuida da tem que- gente? É muito interessante, porque quando tu vê quando a gente entra no avião, né? Quando eles vão dizer lá, se a cabine Coloque a sua despressurizar, primeira máscara. coloca a máscara em você, porque daí você vai ter condições de ajudar os seus, né? Não sai colocando nos outros que tu talvez não tenha ar suficiente para ti, né? E esse, sim, olhar pra gente é fundamental. Eu sempre já comentei, né, no podcast anterior também, que eu faço terapia e que muitas vezes depois que eu fui mãe, inclusive, eu aumentei a minha atividade física, Uhum. né, que antes eu não fazia tanto, daí eu aumentei. Porque eu penso assim, eu sempre penso isso, claro, eu já faço também terapia há mais de 20 anos, né, que eu tenho que me cuidar, como é que eu vou cuidar da minha filha? Como é que eu vou poder cuidar dela se eu não estou bem, tanto física quanto emocionalmente? Claro, a vida não é um mar de rosas, está tudo sempre perfeito, mas eu tenho que me cuidar. E isso fica para você que está aí, mamãe. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos olhar, nós temos que cuidar de nós para nós podermos cuidar do outro, né? É isso aí. É aquela outra fase, vou repetir uma outra assim. A gente morreria pelos filhos, mas a gente se cuida por eles. Diferente. Exatamente. É isso. Pessoal, aparentemente escolhemos frases de impactos avassaladoras pra terminar esse nosso podcast. Avisamos que seriam quebrados. Ó, tô ouvindo o barulho do caco de vidro? São tabus que foram quebrados durante o nosso podcast. Kleber, a gente queria te agradecer novamente aí por nosso papo, nosso encontro, né? Foram informações muito pertinentes. Agradecemos tu aí de casa, nossos acadêmicos. Se tu achou interessante, encaminha pro teu amigo, compartilha nas tuas redes sociais. Eu tenho certeza que tudo isso que a gente conversou hoje vai fazer a diferença na tua vida, na vida de outras pessoas. A gente quer e deseja do fundo do nosso coração que a gente possa ter melhorado o teu dia e que solucionado alguns problemas, pequenas coisas que possam ter acontecido. E sempre obrigado por continuar nos seguindo e acreditando no nosso trabalho. Até mais! Tchau, pessoal. Tchau.